Senhor Deus e Pai, eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é eterno, o Senhor era, o Senhor é o que há de vir. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que pela sua infinita misericórdia nos resgatou das trevas. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, o Senhor nos deu vida. Portanto, somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor é em nossas vidas. E dedicamos esse curso, essa série de cursos, de aulas, como um culto de adoração ao Senhor. Porque eu não tenho nada a dar a meus irmãos, a não ser que venha do seu Santo Espírito. Nós possamos crescer, venhamos a crescer espiritualmente, para que o corpo, chamado corpo de Cristo, que somos nós, os membros do corpo, possamos viver plenamente essa vida que o Senhor Jesus nos promete e dá. Os irmãos que estão para vir, estão a caminho, que cheguem em paz, e nós só queremos ouvir a voz do seu Santo Espírito esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos, bom ver vocês. A minha irmã, qual é o seu nome? Margarete. Está vindo a primeira vez, não é? Já conheci a igreja? Quem são? A Anete, tá? A Anete. Ótimo. Então, seja bem-vinda, tá? Sinta-se à vontade entre nós. Eu quero falar algumas coisas com vocês antes da aula propriamente dita, mas eu quero esperar um pouco mais as pessoas chegarem para nós tomarmos umas decisões, tá, a respeito do curso, porque hoje é sábado, as aulas são sempre no dia sábado, e o sábado é aquele dia, né? Que é um aperto, temos compromissos com a família, enfim. Então, eu quero combinar umas coisas com vocês, mas eu esperar chegar um pouco mais as pessoas aqui. Bom, hoje estaremos dando início oficialmente ao curso de cura interior. E nós só poderemos falar em cura interior se nós falarmos em perdão. Não há o segundo passo para a cura interior sem que nós antes tenhamos passado por o assunto perdão. Determinados temas nas aulas, eles não serão dissecados, resolvidos naquela aula, eu tenho certeza disso. Mas aí nós vamos fazer o possível para poder encaixar as coisas. Bom, enquanto o pessoal não chega, deixa eu passar uma coisa para vocês, vão pegar andando. Eu não tenho intenção nenhuma, não passa pela minha cabeça, quando surgiu no meu coração o desejo de fazer cura interior, apresentar o curso aos irmãos, era a finalidade de os irmãos aprenderem a necessidade de nós fazermos cura interior, cada um de vocês fazer cura interior, ou me procurando no gabinete, ou em suas orações com o Senhor, enfim, mas resolver o problema interior. Essa é a finalidade principal. Eu não tenho interesse nenhum, nem passa pela minha cabeça, jamais pensei em tornar esse curso uma coisa comercial, vender apostila. Não. O máximo que pode acontecer aqui a respeito de livros é eu dar indicações de bons livros sobre aquele determinado assunto. Mas eu não tenho interesse nenhum, muito pelo contrário. As apostilas vocês não terão custo nenhum, eles vão colocar, o Jonathan está colocando em PDF no grupo, né? Vocês terão acesso a todas as aulas, a matéria que vai ser, o tema de hoje já vai entrar na próxima semana, se bem que já tem alguma coisa em PDF a respeito de perdão, mas eu modifiquei um pouco, acrescentei, porque a apostila base que eu tenho é uma apostila de 2002. É claro que o assunto perdão é o mesmo eternamente, mas algumas colocações
na área de psicologia e psicologia cristã, chamada psicologia cristã, elas vão aparecendo à medida que a sociedade vai evoluindo, né? As palavras vão, os sentidos das palavras, como hoje nós falamos muito em feminicídio, era uma palavra que há 5 anos atrás não existia, não com essa ênfase, né? Tolerância religiosa, existia e existiu perseguição. Tolerância religiosa é uma palavra nova, uma roupagem nova para um assunto já antigo. Tá? A mesma coisa é bullying. Bullying não tinha apelido, a gente usava em apelido, né? E se o apelidado se importasse com isso, o apelido pegava. Quando ele não se importava, aquilo passava. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo, o vocabulário, os costumes vão mudando, alguns conceitos também vão mudando. Daí a necessidade de atualizar a apostila. O assunto de hoje, ele foi atualizado em relação ao que vocês já têm. Ok? Bom, vamos começar a decidir algumas coisas, porque eu também não posso esperar muito tempo, porque é isso que eu quero discutir com vocês. O curso em si, ele tem a duração por aula 4 horas. É muito para nós, para a nossa realidade hoje. Mas são 4 horas. Então, eu estou puxando o máximo possível, reduzindo para 2 horas. Eu quero discutir com vocês primeiro essa questão de horário. Porque, como disse no início, nós temos compromisso com família, enfim, uma série de coisas. Tá? Vocês são os heróis e heroínas, estarem aqui um sábado às 4 da tarde, devem ter cancelado algumas coisas para estar aqui. Qual o melhor horário para vocês? Ou seja, a duração de 2 horas, tá bom de 4 às 6? Enfim, eu quero ouvir vocês. Vamos lá, calma, não precisa falar todo mundo junto, não, pode falar um de cada vez. 2 horas? Muito obrigado, vocês vão querer que eu sue para 2 horas, falar tudo tem que falar, né? Tá bom 2 horas? Como, agora vem uma sugestão minha, como tem assuntos, eu disse que o assunto eles vão se estender, né, tem as perguntas, vocês acham que, o quê? Continuar de 15 em 15 dias, reduzir para toda semana, como é que é? Gente, vocês não estão habituados comigo não, né? Eu gosto que vocês falem, gente. Fala. Como eu sou professora, quando a gente passa muito tempo alongando um assunto, a pessoa pode se perder. Quanto menos tempo, semanal seria algo, acho que mais proveitoso para todo mundo. Didaticamente melhor. É didaticamente melhor. E aí? Tem consenso? Então, posso mudar o calendário, ao invés de 15 em 15, todo sábado? 2 horas. Permanece até agosto. É porque os assuntos, nós ainda vamos entrar na área de libertação. Sim. E aí, como é que a técnica, como é que faz? Vai aparecer na internet? O Elbo está perguntando se vai aparecer no canal. Então tá, toda semana então. Porque é cura interior e libertação. Com o prazo que nós tínhamos de 15 em 15 dias, eu ia dar uma corrida para... Então, se é toda semana, eu posso dividir melhor esses 2 assuntos, porque libertação também é uma coisa, para o meio batista, tabu. Então, fala, minha querida. Deixa eu levar para você que sua voz é uma voz muito forte. Você vai colocar
YouTube? Ele acabou de dizer. Vai. E o dia que eu não puder vir. Essa multada, porque não veio. Bom, então combinado todos os sábados, 16 às 18. Ok? Muito bem. Bom, vamos lá então. Também não quero discutir aqui teses teológicas ou pensamentos, ou correntes, melhor, correntes teológicas. Agora eu vou falar rapidamente sobre tricotomia, mas sei que tem pessoas que acreditam em dicotomia, ou seja, ao invés de crer em espírito, alma e corpo, crê em corpo e espírito e alma juntos. Não vamos entrar nessa polêmica, tá? É apenas para dar um exemplo aos irmãos, encaixando os assuntos que vão ser colocados. Ok? Muito bem. Sim. Claro que pode falar. Estou sugerindo, não sei se pode, o curso estender talvez um pouquinho mais, e se a gente poderia continuar nos 15 dias, porque eu creio que vai ser difícil toda semana a gente poder vir, e começa a maior falta. Se, de repente, a gente estendesse por mais uma hora, nos 15 dias, estendesse o curso, sei lá, talvez por mais um... 2, 3 horas. Entendeu? E aí? Ao invés de todos os sábados, deixa as datas que estão lá, ao invés de encerrar às 18, encerrar às 19. E aí mantém um sábado livre para vocês se organizarem com a família e tal. Ou começar às 3? Então antecipar de 3 às 18. Hein? Melhor? Então mantém uns 15 dias. E antecipa de... Sim, senhora. Beleza. Combinado, né? Bom, muito bem. Então vamos lá. A cura interior, ou a cura da alma, é um processo em que foi a base do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não falou, ou falou pouquíssimas coisas fora de cura interior. Toda a mensagem que Jesus Cristo trouxe foi para o ser humano, direto, individual. Mesmo que ele falasse para multidões. No Sermão do Monte, que é um sermão magnífico, é cheio, só tem cura interior. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, bem-aventurados. Não se pode esconder uma cidade no monte. Não se pode colocar uma lanterna embaixo. Vocês são o sal da terra. Perdoai-vos uns aos outros. Toda a mensagem de Jesus Cristo foi diretamente. Deus sempre usou o homem para resolver os problemas do homem, depois do pecado. Até que o homem não podia resolver por si mesmo, Deus se transformou homem, ou ser humano. Quando eu falo homem, eu falo ser humano. Tá? Então, quando você abre Gênesis, você vê que Deus, Ele criou o homem conforme a sua e a sua. Deus, Ele é esse. Gente, Deus, Ele é esse. Então fala, Deus é Espírito. Porque quando você fala, eu tenho a impressão que você não tem certeza. Deus é Espírito. Então, se Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, Ele começou fazendo o que no homem? Criando no homem um espírito que é a sua imagem, arremete à imagem e à semelhança de Deus, correto? Então, Ele criou o homem espírito. Criou. Quando esse papel estava em branco, vocês não tinham a faculdade
de criar nada, nem sabiam que eu ia fazer essa bolinha aqui. Quando eu crio do nada. Ok? Depois, o verbo muda para formar. Lá em Gênesis 2 diz que Deus formou o homem, o ser humano, do pó da... soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Essa alma vivente, ela tinha um invólucro feito do pó da terra, que é o corpo. Então, lá em 2 Tessalonicenses 5:23, Paulo dá uma classificação correta. Ele começa a dizer, nós geralmente dizemos que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Paulo começa a explicar que é espírito, alma e corpo. Então, o espírito, o que é espírito, Onésimo? O espírito, ele se comunica com o espírito, da luz ou das trevas. A alma é onde estão os sentimentos. Ok? O autor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que vai à divisão das juntas, das medulas. É a única que é capaz de separar o espírito da alma. Então, se vai separar o espírito da alma, que eles estão ligados. E de discernir a intenção do pensamento do ser humano. O corpo, ele é a caixa. E quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo dá uma aula a respeito do que é corpo. Corpo é o que dá forma. A forma do pavio desse pincel é esse aqui. A forma desse microfone, o corpo desse microfone é esse aqui. Na informática chamamos aquilo de hardware, que é o que dá forma. Ali dentro são todos os circuitos, as placas, tá ali. Ok? Os sentimentos, agora no crente, os sentimentos do crente, ele guarda tudo aqui. O Espírito de Deus atua na vida do crente. Na vida do crente, o Satanás, os demônios, eles não atuam aqui. Porque no Espírito só tem 2 classificações, 2 divisões. Ou ele está vivo, ou ele está morto. A humanidade, no conceito geral, está morta. Não tem uma outra divisão, ou vivo ou morto. Aquele que é salvo, genuinamente salvo, ele se comunica com o Espírito de Deus. Todo ser humano, independente da sua salvação, quando ele morre, as Escrituras dizem que o Espírito vai para... O Espírito vai para... Que o deu. Muito bem. Então, todo ser humano, quando ele morre, o Espírito, que é a imagem e a semelhança de Deus, pertence a Deus, vai para Deus. Não importa se ele é salvo ou não. A alma é onde estão os sentimentos. Ele guarda tudo aqui. O Espírito de Deus trabalha no ser humano, isso na aula de libertação, vou falar mais a miúdo. É a única coisa que pode que inibe a ação do Espírito de Deus na nossa vida, são essas coisinhas que estão aqui, que vamos tratar a respeito de cura interior. E o corpo, que é a caixa. Existem casos que chamamos de psicossomáticos, em que a pessoa sente no corpo uma coisa que acontece na alma. Psique, mente. Soma, corpo.
Às vezes as pessoas, que é uma coisa muito comum no corpo, torcicolo, geralmente, de 1 a 10, 9 torcicolo é problema emocional. Não tem jeito. Endurece. A pessoa, quando está tensa, ela precisa de uma boa massagem, né, Maria Helena? E as tuas mãos são abençoadas, né? Massageia. Uma vez eu peguei uma massagem com a Maria Helena que saí levitando. Eu estou precisando, sabe, Helena? Vamos logo aqui no trapézio, né? Aí começa a dar massagem. A alma, o corpo, ele só representa aquilo que a alma sente. Você nunca viu uma pessoa que está muito triste assim? Já viu uma pessoa muito triste assim? Não tem. Nem a Bebel e a Sara. Elas riem com tudo. Porque a expressão de riso demonstra que a alma está triste. E o contrário. Então, o corpo reflete o que a alma sente. Tem pessoas que aparecem manchas no corpo. Aquelas bolas cinzas ou verdes, sei lá, no corpo, azuis, no corpo. Reflexo da alma, sentimentos presos. Então, quando você vier entender sobre cura interior, eu estou falando sobre isso aqui. Especialmente aqui. Um desses pontinhos, que é a base da cura interior, é o perdão. Antes, porém, todavia, eu quero passar para vocês esse questionário. Vocês vão preencher isso, responder isso aqui, por favor, Fernando, para cada um. E não precisa me dar um resultado. A última folha é uma folha que tem a soma de cada questão dessa aí, tá? Então, você vai riscando aquilo que você se identifica, depois você vai somando de acordo com o quadro que está aí. Pode fazer em casa sem pressa, não precisa me dar isso aí não. Na última folha, pega lá a última folha, tem a soma. Aí você vai se identificar com aquilo que você respondeu, tá bom? Não precisa me dizer, a não ser que você queira vir para o gabinete, tratar determinado assunto, então nós podemos conversar a respeito. Mas fora isso, não há necessidade de passar para mim esse resultado. Vamos lá. No final, eu falo para você qual é. Perdão, a essência da cura interior. O perdão, ele é uma ordenança de Deus. Ele ordenou isso. Quando você lê Mateus capítulo 6, 1 João 1,9, então 1 João 1,9 é muito forte, fala sobre isso. Do ponto de vista da nossa vida interna, interior, o perdão é um ato de livre-arbítrio. O perdão, eu digo que o perdão é uma decisão. Perdão não é uma opção. Deus não deu a opção de você perdoar. Ele simplesmente mandou perdoar. E toda decisão, ela é difícil, envolve uma série de coisas, né? De outras decisões, não querendo ser redundante, de outras decisões. Você nunca toma uma decisão, geralmente não toma uma decisão totalmente cercado daquele primeiro ponto. Algumas coisas vão pesando, somando para te levar àquela decisão. E você pode escolher cultivar o perdão ou pode escolher cultivar a amargura. A decisão é sua. Esse curso está direcionado também, principalmente, não digo principalmente, mas aos líderes. Os líderes, eles, claro, lidam com muitas pessoas. E todo crente, todo salvo, ele precisa de tratar da alma. Não tem nada a ver com salvação. Uma coisa é a salvação, outra coisa é a nossa caminhada. Então, quando um líder de célula, de qualquer ministério,
ele é sujeito a ouvir as pessoas das quais ele lidera, determinados assuntos que surgem. Então, o perdão não é uma escolha. O perdão é uma decisão. E o perdão, ele é o miolo desse processo de cura interior. Sem o perdão, sem a convicção do perdão, sem saber o que é perdão, sem entender o que é perdão, você não perde o miolo, a coisa interna da cura interior. Se você ler as palavras de Jesus a respeito de perdão, lá em Mateus 6, que é o Sermão do Monte, ele nunca vai usar um tom sobre perdão de pedido, mas sempre um tom de ordenança. É sempre um tom imperativo. É um mandamento divino, perdoar. Se Jesus colocasse as coisas se Jesus coloca as coisas nesses termos, é porque realmente uma parte do perdão, uma parcela desse processo, depende de nós, unicamente de nós. Nós vamos ver isso mais na frente. Sempre, quando alguém lá no fundo, ele não decide perdoar, as consequências são muito sérias. Coisas que irão acontecer na sua vida, na vida dessa pessoa. Somente quem perdoou entende perfeitamente, assim no início, o que eu estou dizendo. Quem sente a necessidade, ou quem decidiu perdoar, alcança a essência do perdão. A vida espiritual dessa pessoa fica parada, a pessoa que não perdoa, a vida espiritual fica parada, emperrada. E as suas orações, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei, hein? Oi? As orações são emperradas. É porque Deus não ouve? Não, Deus ouve. Mas quando eu não sinto a necessidade de perdoar, quando eu não quero perdoar, quando eu decido não perdoar, 1 Pedro 3,7 fala sobre isso, as orações são interrompidas. Alguém quer ler para mim? 1 Pedro 3,7. Pode ser no celular, rapidinho. 1 Pedro 3,7. Ele vai levar o celular, ele vai levar o microfone aí. 1 Pedro 3,7? 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Beleza. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Viu? Isso me chocou. Quando eu tomei conhecimento desse versículo pela primeira vez, ou com mais profundidade, me chocou. E eu comecei a fazer uma análise, uma autoanálise, para saber como era isso na minha vida. E eu senti a necessidade de pedir perdão a duas pessoas. Uma delas eu achava que ela que tinha que pedir perdão a mim, não eu a ela. A outra eu sabia que tinha que pedir perdão. Mas era uma decisão. Não era uma escolha. Não cabia a mim negociar esse tempo, quando eu vou, se vou, avaliar isso, se a culpa é do outro. Não cabe a mim isso, não cabe a mim. Ou não cabia a mim. Demorou um processo. Demorou um tempo, tá, irmão? Eu confesso. Demorou um tempo. Até eu pedir ao Senhor que Ele me ajudasse. Aí eu entender melhor isso e procurar essas pessoas e pedir perdão a elas. Depois eu senti no meu coração a necessidade de pedir perdão. Uma delas, eu devia perdão que
mais de 20 anos. E, na realidade, eu nem sabia o motivo pelo qual eu não falava com essa pessoa, e nem a pessoa falava comigo. Pra vocês terem uma ideia. E quando eu pedi perdão, e ouvi delas, eu te perdoo. Se eu soubesse que era tão fácil, teria pedido perdão antes. Perdão é uma decisão, não é escolha. Acontece justamente ao contrário disso aqui, quando você liberta o perdão. Coisas fantásticas acontecem no mundo espiritual, principalmente no império das trevas, quando são abaladas e quebradas fortalezas. Quando formos falar sobre libertação espiritual, eu vou falar mais profundamente sobre o que é fortaleza no mundo espiritual das trevas. Fortaleza no mundo espiritual, para nós, no nosso mundo espiritual de salvos, é o alicerce, que é Cristo. Ele é a nossa fortaleza. É em cima dele, como se fosse alicerce, que nós construímos. O edifício ele é edificado em cima do alicerce, que é Cristo. As trevas também têm fortalezas que atuam de outra maneira. E perdoar o imperdoável. Tem coisas que são imperdoáveis. Eu conheci uma pessoa que, por não perdoar, ela já faleceu, por não perdoar, era uma pessoa amarga, muito explosiva, e o tom de voz era um tom agressivo, sabe? Que quando nós tínhamos uma célula, fazíamos uma célula na casa dele, não era crente, uma célula na casa dele, e tocou-se no assunto do perdão, ele disse: olha só, eu não acredito nisso, nem tudo é perdoável. Eu falei: como assim, cara? Não é. Você quer me dizer que Jesus vai perdoar um cara como o Guilherme de Pádua, que meteu a tesoura na mulher lá? Tu acha que ele vai perdoar? Não vai perdoar, rapaz. E caramba, e agora? E agora? Para explicar a ele que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há determinadas situações que nós achamos que é imperdoável. E ministrar a libertação espiritual, quando eu passei a ministrar a libertação espiritual, eu passei a ouvir histórias terríveis, todo tipo de histórias. As pessoas procuravam o gabinete e pedindo ajuda. E a maioria dos homens e das mulheres, né, que procuravam, sofriam de uma razão, das razões as mais variadas razões emocionais, coisas que estavam afligindo essas pessoas. Algumas das feridas pareciam feridas intencionais, outras não. No entanto, o fato é que essas pessoas haviam sido emocionalmente mutiladas. E naquela época elas não eram capazes de ser tudo o que Deus criou para o ser humano, desenvolver tudo o que Deus criou para o ser humano. E alguns casos, realmente, eles parecem ser imperdoáveis. Tem um outro tipo de perdão também, que envolve o casal, a vida conjugal. 1 Pedro 3,7, apagou? 1 Pedro 3,7 fala sobre isso. Vocês viram lá? Igualmente vós, amados, coabitai com ela como entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros de graça, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Na vida conjugal, atualmente, isso não bate bem, não bate. Há diferença no relacionamento. Quando são colocadas as coisas embaixo do tapete. E essas coisas, elas atingem o mundo espiritual, porque vai
vai de encontro, bate, não vai ao encontro, vai de encontro, bate, se choca com o poder dado por Deus. E o apóstolo Pedro faz essa revelação, dizendo que as orações do casal são bloqueadas. O relacionamento entre o homem e Deus também será atingido, ficará emperrado. Os acontecimentos na vida natural andam paralelos à vida espiritual. E se um fardo enorme, muito pesado, se é uma medida intensa, também sua vida espiritual está intensamente comprometida e bloqueada. Além disso, se a gente não perdoa, damos legalidade, no direito mesmo, vem do direito, do termo legal, legalidade para a ação demoníaca, conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2 e 10. A parte C de Apocalipse 12, 10, dá ao apóstolo Paulo o direito dele fazer essa ligação com o perdão, com a da parte C de Apocalipse 12, 10, diz que Satanás nos acusava, né, o servo de Deus diariamente, de dia e de noite, mostrando a Deus que aquela pessoa que antes, ou que agora era salva, dizia nova criatura, estava cometendo pecados, então ele apontava como se cobrasse de Deus uma reação para essa pessoa. E esse tipo de situação, meus irmãos, ele causa um desconforto muito grande. Tem muitas coisas que vão acontecendo na vida do crente, do servo de Deus, que ele não consegue administrar sem que tenha uma ajuda de Deus. Por exemplo, a rejeição, o complexo de rejeição ou a rejeição mesmo assumida. São feridas causadas por outras pessoas, que muitas vezes resultam de alguma forma de rejeição. E a rejeição é uma ferramenta que Satanás utiliza com muita frequência para prejudicar as pessoas, tanto os cristãos como os incrédulos. A rejeição ela pode ser grave, como, por exemplo, com crianças que são indesejadas. Uma criança que ela percebe que ela é indesejada, que ela percebe essa questão da rejeição, essa marca vai para o resto da vida se ela não corrigir isso, se não permitir que o Espírito de Deus corrija isso. Elas sabem disso e se machucam, as crianças ficam machucadas. Crianças adotadas com frequência sofrem um processo grave de rejeição, geralmente, e tem um sentimento de abandono que leva essas crianças, na fase seguinte, a serem difíceis, rebeldes. Eu trabalhei quase 10 anos, né? Quase 10 anos, numa multinacional, era diretor da multinacional que trata de pessoas, 15 anos. E essa ONG, ela trata de crianças, não trata de crianças de rua, mas crianças que perderam o antigo pátrio poder, né? E crianças, aliás, a formação dessa ONG, a origem, veio de crianças órfãos, crianças filhos de guerra. E isso foi crescendo, foi se estendendo em vários países, e no Brasil já não há mais crianças órfãs assim, tem crianças órfãs de pais vivos, nós costumamos dizer isso. E nós ficamos aqui no Rio, do Rio fomos para São Paulo, Minas, depois fui transferido para Brasília, voltei para o Rio. Aconteciam coisas assombrosas por causa de rejeição. Imagina uma criança que ela recebe a visita da mãe ou dos pais, ela estuda no abrigo. E às vezes essa mãe vem grávida, e às vezes vem com outros irmãos que ela tem em casa, mas não tem aquele.
E a situação lá na empresa, na ONG, era terrível, comportamentos mais absurdos, crianças violentas, quebrando lâmpadas para aparecer, enfrentando a mãe social, tentando tocar fogo na casa, enfim, por causa da rejeição. E bebês também, bebês que ficavam num processo de, a gente chama de João Bobo, né? Aquele boneco que você empurra, ele fica assim. Os mais antigos conhecem aquele boneco, João Bobo. Ficava no berço assim, ó. E a mãe não entendia, até ele cansar e dormir. A mãe não entendia, me chamava, seu Onésimo, não estou entendendo essa criança, como ela fica, ela demora para dormir, e para ela dormir é um sacrifício muito grande, ela fica assim nesse processo, se balançando, se balançando, se balançando. É o processo de rejeição. Nós tínhamos que orar, explicar à mãe que era um processo espiritual, um processo de rejeição. São feridas. As crianças perguntam, por que meus pais não me querem? Por que minha mãe não me quer? São feridas. Embora o amor dos pais adotivos seja uma coisa pródiga, bem positiva, mas o demônio da rejeição muitas vezes entra nessas feridas e torna a vida dessa pessoa uma pessoa infeliz. Outra forma de rejeição se manifestam por causa de circunstâncias negativas em casa, na escola. Pode ser um divórcio. Um divórcio pode causar marcas profundas na vida de uma criança, profundas de rejeição, não entender o processo. Uma má situação no emprego também causa rejeição. E que você trabalha e não é reconhecido. Quando surge uma chance de você ser promovido, teu chefe vai e promove uma pessoa mais nova e você tem que ensinar aquela pessoa. Outra forma de rejeição são os desastres financeiros. Trabalho tanto, economizo tanto e não consigo ter aquilo que eu quero. Por que eu não consigo avançar? Porque tudo que eu começo a fazer, eu não acabo. Por quê? Outra forma de rejeição é um filho de estrupo. A mãe rejeita aquela criança, ou a criança se sente rejeitada, porque é fruto de um estrupo. Uma deficiência física também é forma de rejeição. Um acidente que deixa sequelas. Nós temos vários casos, né? Você conhece gente aí que jovem, forte, e agora está tetraplégico. Uns se fecham naquilo, outros reagem, mas alguns se fecham. Pessoas que ficaram desfiguradas. As pessoas não se sentem queridas, as pessoas rejeitadas não se sentem amadas, afortunadas. Algumas vezes culpam a si mesmas e a outros. Em razão disso, a ferida emocional se instala. Crente, mas não alcançou ainda o que nós vamos ver mais lá na frente. Outra coisa que impede o crescimento espiritual e que precisa pedir perdão é o pecado deliberado, aquele pecado que você faz assumidamente e sabe que você pecou e vive nele. O pecado deliberado pode levar a feridas emocionais que se manifestam por toda parte de problemas emocionais, além de ser um convite de abertura para demônios. Né? Alguns buscam apoio nas religiões e são tentados a fazer coisas ruins, resultando em depressão, ansiedade, até mesmo em doenças sexuais e problemas mentais. Viver de acordo com a palavra de Deus livra-nos
de toda sorte de problemas emocionais. Viver de acordo com a palavra de Deus nos livra de toda sorte de problemas emocionais. Outra coisa que impede e há necessidade de perdão é o ressentimento. E ressentimento é a mesma coisa que vingança, tá? Quando nós guardamos um sentimento, aquele tipo de, vai comer da minha mão, a vida dá muitas voltas, a gente se encontra na esquina, dor de barriga não dá só uma vez, eu sou cato e espero. Esses ressentimentos são vingança. E o caminho da vingança, sem dúvida alguma, é o da cobrança. Enquanto você não tem aquele problema resolvido, você é cobrado. É cobrado por amargura. É preciso que o crente perceba imediatamente isso. Ele está sujeito a isso. E essa vingança fica disfarçada, embutida exatamente no amor próprio ferido. É um tipo de agressividade e de ira contida que certamente vai fazer mal a cada um de nós. E o juízo da vingança, ou a vingança, ele não pertence a nós. Esse juízo, há casos em que só no juízo final que vão ser resolvidos. No mínimo, a escolha que você deve fazer é de não ficar prisioneiro a isso. Quem termina sofrendo com tudo isso é você mesmo. Outra coisa é não perdoar. É o mesmo que a desobediência a Deus. Romanos 2, 1, 3 diz isso. Está aí você, Jonatas? Está não. Quando escolhemos o caminho da amargura, do ressentimento, não estamos crendo que o Senhor vai exercer o juízo. Não cremos na justiça de Deus, que é justa e que às vezes parece tardia, né? Vamos avançar. É maravilhoso nós sabermos o reverso dessa moeda da vingança, ou seja, quando a pessoa escolhe o caminho do perdão e ela mesma diz: Senhor, tua é a vingança. E o Senhor responde: minha é a vingança, eu recompensarei. Longe de você esteja o pensamento de que o justo receberá de Deus apenas coisas boas e os ímpios coisas ruins. Não. Deus julga também os justos que erram e não se arrependem. É claro que esse juízo não é condenação, né? Mas é para purificação. É o fogo que purifica o ouro. O ouro, para ser purificado, ele passa por uma corrente muito forte de fogo. Outra coisa é o abuso sexual. O perdão, o imperdoável, se aplica também no abuso sexual. Muitas vezes, fontes de diversas feridas emocionais dizem respeito a questões sexuais. Eu posso assegurar que a pessoa que foi violentada, quer seja homem, quer seja mulher, foi seriamente ferida física e emocionalmente. A vida nunca mais é a mesma. Como eu falei a vocês na aula inaugural, alguns casos eu posso falar para vocês porque as pessoas me autorizaram a fazer. Claro que eu não vou dizer o nome aqui da pessoa, mas tínhamos duas irmãs, que aqui eu coloquei o nome delas, Júlia e Janes, o nome delas não é esse, das duas irmãs. Elas foram abusadas pelo pai durante 12 anos. 12 anos. Essas meninas, quando foram para o gabinete, elas tomaram uma coragem, foram vestidas uma coragem muito grande para chegar e revelar a mim e a mozinho o que estava acontecendo com elas. Quando eu disse para vocês que no gabinete nós escutamos muitas coisas, uma das coisas que me chocou muito foi isso: 12 anos abusada pelo pai. E agora, como falar com elas que o perdão? Como encaixar o perdão aí? Como
elas poderiam entender o perdão de Deus a elas, para elas também ela estender esse perdão para o pai. 12 anos de uma vida em que a marca era muito forte, em que tremia diante do pai, não podia contar para a mãe, porque a mãe não ia acreditar, não acreditou, embora suspeitasse, mas não tinha reação nenhuma. 12 anos, 2 irmãs. Um perdão imperdoável. Imperdoável. Era o quê? Mas ficou uns 6 meses, gabinete mais ou menos, 6 a 8 meses, para poder entender, a decidir sobre o perdão. Uma outra, ela não tinha uma vida sexual ativa, mas não plena, porque todas as vezes que o marido ia abraçá-la, ela se fechava, consumia o ato, praticava o sexo, mas travada. Ela nos procurou no gabinete. Como eu disse para vocês, geralmente não, é natural o ministro estar com outra pessoa. E lá na igreja de onde nós viemos, atuávamos eu e o Mozinho, ou eu e uma outra pessoa. E Deus deu discernimento a essa pessoa que estava no gabinete conosco, nos ajudando a fazer determinadas perguntas. E não sei se, quase as próximas encontros nós tivemos, o fato é que Deus revelou que ela tinha sido abusada no berço pelo pai, no toque. Então, todas as vezes que o marido ia fazer assim para abraçá-la, era a imagem que ela tinha no inconsciente, vinha ao consciente do pai se aproximando do berço. Perdoar o imperdoável. Como é que é isso? Como pode fazer isso? O abuso sexual, ele traz uma marca muito profunda, tanto nos homens quanto nas mulheres. E quando a pessoa procura o gabinete para revelar isso, se libertar disso, pedir ajuda para isso, a quantidade de pessoas que faz isso é mínima. As pessoas sentem vergonha de se expor e continuam presas a essas lembranças, a essas marcas. O demônio muitas vezes usa essa terrível experiência para abrir diversas portas para outros demônios, a atuação de outros demônios. É claro que nem todos os casos são parecidos, mas com frequência eu tive que lidar com, viemos em outros ministros, uma fila enorme de demônios, inclusive demônios que, por causa do abuso sexual, traziam traumas, causavam excessos como luxúria, um comportamento desregrado, né, com relação ao sexo, medo, raiva, rejeição de si mesma, ódio de si mesma, espírito de ódio em relação ao homem ou à mulher, espírito de ódio em relação a Deus. Onde é que você estava? Quantas vezes ouvimos isso de pessoas agredidas sexualmente no gabinete? Onde estava Deus que deixou acontecer isso comigo? E chorando, umas até choravam alto. Onde estava Deus? Demônios de pornografia, desamparo, prostituição, aborto. Quantas irmãs cometem aborto? Quantas? Quantos homens, membros de igreja, servos do Senhor, concordam e são tão culpados quanto? Muitos. Tratamos de casamento que ia acabar, porque
A irmã não aguentava mais, teve uma que não aguentou mais, ela procurou o mozinho. Não aguentava mais, ela tinha que falar sobre aborto. Morte, espírito de morte, suicídio, homossexualidade, lesbianismo, bestialidade. Eu contei para vocês, né? O caso de uma irmã que praticava sexo com seu cachorro. Quando eu tomo conhecimento em gabinete sobre abuso infantil, meus irmãos, isso me provoca uma ira, vocês não imaginam. O ministro ele não pode se envolver com os casos. Não pode, não deve. Deve se controlar. Mas as poucas vezes que tratei de abuso com crianças, eu chorei. É uma covardia de Satanás marcar a vida de uma pessoa durante toda a sua existência. E a mídia tem divulgado, né, muitos casos de abuso, e às vezes com detalhes. Esses casos provocam nas vítimas o que nós chamamos de colapso emocional. Pum! Explode. A perversidade deles, em alguns casos, é transferida para as vítimas. Você passa aquilo para as pessoas. Existem casos que são psicopatológicos, como a Fernando, voltou. O uso de cadáver como satisfação, né? Objeto sexual, essa bestialidade. E outros tipos. Pessoas que sofrem de violência, Pessoas que sofrem de violência. Essas pessoas, elas afligem, são afligidas por violência em troca de feridas causadas por outras pessoas. Algumas dessas pessoas que sofrem abuso sexual abusam de outras pessoas da mesma forma, como vingança. Essas pessoas podem sofrer dor continuamente por meio de pesadelos, casamentos desfeitos, por meio de se manifestar, e de muitas formas. Eu estou falando com um crente, quase 30 anos atendendo no gabinete, somente crentes. Eu estou falando aqui com vocês, com crente. O abuso sexual é apenas uma das formas de vitimar alguém. Isso é muito comum. Infelizmente, nós notamos o número de abusos sexuais que está aumentando, infelizmente. A aceitação cada vez mais de programas de televisão, de mídia, celular, programas obscenos, pornografia impressa, internet, ela contribui para isso. Nós devemos tomar muito cuidado com o que os nossos filhos e netos veem no celular, que veem na televisão. Muito cuidado. Agora nem tanto porque a mozinha que é a vigia da Alice. Mas quando nós temos tempo, nós assistimos os filmes, os desenhos. Desenhos não, que a Alice diz que ela é adolescente. Tem 9 anos. Vai fazer 9 ainda, diz que é adolescente. Ele não vê desenho. Não vê desenho, não vou. Ela vê vídeo. E aí nós ficamos olhando, assistindo com ela. E a avó já fala, não, troca, tira esse vídeo, agora não quero ver. Aí ela troca. Eu já tenho uma outra estratégia. Já assisto com ela e falo, dá um pause aí, meu amor, dá um pause. Ela, o que? Dá um pause. Ela dá um pause. Olha só.
isso aqui não é Deus que está ensinando. Mas ele está só brincando. O menino está só brincando de menina, mas ele é menino. Como é que é isso? Tenta me explicar. Aí nós começamos. Então ela já passa a entender algumas coisas. Porque nós deixamos os nossos filhos e netos verem televisão, contanto que eles não atrapalhem a gente nas tarefas domésticas. Né? A gente está na cozinha, está não sei o quê, deixa lá entretido vendo televisão, vendo vídeo lá. Mas não, Satanás ele trabalha de uma maneira muito sutil. Eu costumo dizer que Satanás não tira ninguém da igreja, muito pelo contrário, ele até manda. Vai para a igreja, vai. Você não pode ser crente, agora vai para a igreja, vai lá e faz o que você tem que fazer, os cargos que você tiver, exerce todos os cargos que você tiver. Você não pode ser crente. Mas não tira. E eu fui ensinado que tira, né? A chave para o perdão, para morrer bem, é perdoando que você morre bem e vive bem. Imagine se na sua casa, mas ela está lá em cima. Falei de você, tá, meu amor? Imagina se na sua casa, nos últimos 12 meses, você não jogasse nenhum lixo fora. Imagina. Lixo do banheiro, da cozinha, a poeira acumulada, o material que você comprou, a sobra, as embalagens. Se você juntasse todo aquele lixo, como é que estaria a sua casa? Viraria uma lixeira, né? Por causa de ratos, baratas, moscas, doenças, um horror. Uma situação incontrolável, inabitável. Nós sabemos muito bem onde jogar o nosso lixo fora, né? Nós sabemos. Quem mora em prédio, então, está lá na lixeira do prédio. Joga o lixo, não jogue lixo no chão. Se você jogar o descartável, você amarra o saco. Né? Então, nós sabemos onde colocar o lixo. O problema é que, muitas vezes, na vida psicológica, na vida de relacionamentos, na troca de convivência, não temos canais adequados para lidar com isso. Nós não aprendemos, não treinamos, não desenvolvemos métodos para jogar fora todo o lixo da relação. Os subprodutos do relacionamento, eles se acumulam, a convivência vai avançando e vamos negando aquele lixo. Às vezes, usufruímos de um bom momento e a gente esquece, né? Quando acontece algo de ruim, nós jogamos aquilo para um canto, porque estamos num bom momento, para debaixo do tapete, e vamos acumulando. E a convivência vai ficando insuportável. Ninguém coloca muito lixo de uma vez. Você vai colocando poucos lixos, mas sempre embaixo do tapete. Não vai resolvendo. Aquilo não é dito, aquilo não é falado, não é admitido, aquilo não é confessado. Fazemos forças para esquecer coisas que vão se acumulando e vão pressionando cada vez mais. A pessoa chega ao ponto de formar uma bomba dentro de si, como uma panela de pressão entupida, no limite de estourar e começar a causar doenças. O relacionamento conjugal, em que você, dentro do perdão, em que você vai jogando lixo embaixo do tapete, e vai criando situações insuportáveis no relacionamento. Às vezes você explode. É como uma bomba, explode. Você tem um comportamento que não tinha antes. Em relação aos filhos, esse lixo que você vai colocando embaixo do tapete, eles vão vendo que o seu casamento ele é falso. E mais adiante eles percebem que não querem ter uma família assim, não querem casar, não querem ter filhos. Porque não querem ter uma família assim, em que as coisas não são resolvidas.
por fim, para a gente caminhar ou encaminhar todo esse lixo, as competições, e casal que compete, né? As invejas, as coalizões rígidas, as mágoas, as ofensas, as alianças distorcidas, as maldades, a implicância, a greve branca dentro de casa. Com essa experiência de pessoas que o marido briga com a mulher briga com o marido, com a esposa, com o marido. E aí, ele quer o açucareiro, por exemplo, aí ele fala para o filho: pede a tua mãe para passar o açucareiro para cá, por favor. Tem relacionamentos assim, as coisas vão se acumulando, vão passando para baixo do tapete. Para a gente para a gente trabalhar tudo isso, precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a pedir perdão ao próximo. Precisamos dizer: Senhor, admito que sou pecador. Segundo Strong, um grande comentarista, ele diz que a palavra confessar, no grego, traz um conceito muito mais poderoso do que esse que a gente imagina. É o mesmo que homologar, ou seja, é uma declaração, é aquilo que eu tenho certeza que fiz. Confessar não está simplesmente no ato de eu falar, está em eu falar aquilo que eu assumo que fiz. A expressão no grego é essa: homologar, oficializar, reconhecer. Isso é confessar. Quando eu não falo alguma coisa, mas não está nesse sentido de homologar, de sentir, de entender que eu fiz, que eu assumo, não é perdão. Não é confessar, aliás. Não é confessar. Isso não é confessar. Segundo Strong, isso não é confessar. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que o perdão, ele funciona na vida do crente como uma usina de reciclagem. Eu diria que a vida do cristão e o crescimento espiritual tem um princípio fundamental, que é o princípio do perdão, que é aprender a desenvolver uma grande usina de reciclagem, em que vai criar beneficiamento às coisas, a todo o lixo, a todo o dejeto humano, a toda a comida, a todo o plástico, a todo o vidro, a toda a embalagem, lata, enfim, tudo. E o caminho do perdão é o caminho da escravidão. Melhor, não é o caminho da escravidão, como muitas pessoas pensam, nem tampouco a fragilidade da pobreza psicológica. Não é. Jesus viveu aquilo que ele ensinou. Ele deu outra face, ele andou a outra milha, ele deu a capa. Eu quero avançar um pouco mais para vocês a respeito disso. Quando o apóstolo Paulo, a Pedro, ele fala a respeito de coabitar, ou melhor, o perdão na família, não é? Por que o apóstolo Pedro chamou a mulher de vaso mais fraco? Em nossos dias isso não é uma realidade, não é? Se eu falar que a mulher é fraca, um vaso fraco, eu estou cometendo feminicídio, né? Feminicídio. E isso não é uma verdade muito popular, a mulher ser mais fraca. Mas por que ele falou isso? Como o homem tem a constituição física mais robusta, e outros muito robusta mesmo, é esperado que ele defenda a família em casa, enquanto que a mulher fica com o papel de proteção dos filhos, de uma maneira mais direta. Nunca se ouviu dizer, por exemplo, que mulheres bandidas invadiram uma determinada casa. Você nunca viu isso. E sempre se refere aos homens. Então, faz necessário lembrar que o texto bíblico fala
de uma igualdade perante Deus, já que ambos são co-herdeiros, como diz o texto. Para fechar esse assunto, a Bíblia diz que a mulher seja inferior, melhor, não diz que a mulher seja inferior ao marido, mas mostra uma diferença física e emocional. Você está aí, Jonatas? Ô, alô, alô, está aí, Jonatas? Tá. Vê para mim, Provérbios 31, 10, e vamos ler alguma coisinha rapidinho. Só enquanto ele procura, enquanto a maioria não tenha chegado, nós decidimos que as nossas aulas serão sempre naquele calendário de Provérbios 31, 10. As nossas aulas serão sempre de 15 em 15 dias, mas ao invés de nós começarmos às 4, começaremos às 3, porque o curso ele tem uma duração de 4 horas. Como 4 horas para os irmãos no sábado, e para mim também é muito sacrifício, nós resolvemos, a pessoa que estava aqui resolveu que nós fizéssemos essas 3 horas a mais, não é? Ao invés de fazer 2, fazer 3 horas, mas sempre naquelas datas. Acho que assim a maioria diz que fica bem, porque você atende o compromisso com a família quando tem um sábado livre, e a gente consegue. Porque tem determinados assuntos que eles vão se estender. Eu aqui estou correndo um pouco, mas preciso falar mais. Achou? Olha lá, vocês conhecem o texto, não é? Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Pode seguir. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Vai, segue. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Pode seguir. Busca lã e linho, e de bom agrado trabalha com as suas mãos. Vai. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Vai. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roça, na raca, abre a mão aos aflitos e ainda as estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Por que lã escarlata? Por causa da neve, não é? Então, se você usa uma lã branca na neve, fica tudo igual. Para você receber socorro e ser percebido, tem que usar uma cor de contraste com a neve. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força da sua dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Chega. Você vê que essa fraca aí, que ele fala, não é no sentido de ser inferior, mas é de cuidar de uma outra coisa na família. Quem tem essa mulher virtuosa? A sociedade que nós vivemos mudou totalmente isso, ou uma boa parte disso. Tinha um colega de trabalho que ele ficou, ele fica ainda hoje, vai vencido, quando a esposa dele largou o trabalho para cuidar da filha. Ele falava isso com um orgulho tremendo, porque a filha era cuidada pela mãe, como os pais cuidavam dele. Mulher fraca? Não é fraca.
É diferente, fraca no sentido de cuidar de outras coisas, não com a força que o homem tem. E é abençoado quem tem uma mulher assim. Então a palavra de Deus, ela fala de igualdade desses seres, o homem e a mulher. Vamos para frente. Esses 15 minutos que faltam. Mateus 18, de 23 a 35, ele fala de um tipo de perdão em que vai alcançar a graça, culpa e cobrança de débitos. Mateus 18, de 23 a 35, está lá? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus... Não, está adiante. 23. Por isso o reino de Jesus, continuando o discurso, aí está a essência do perdão. Aí você vai entender agora por como perdoar o imperdoável. Por isso o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus, tem o reino de Deus, tem o reino dos céus, tem o reino da terra. Ou seja, o reino dos céus é como Deus, na linguagem humana, gerencia, reina, comanda os céus, os seres celestiais. Ok? O reino dos céus, a maneira como Deus governa os seres celestiais, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Vai? E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, andamos fazendo uma conta em termos de dólar, essa dívida que esse escravo tinha era de aproximadamente 60 milhões de dólares, ou 126 toneladas de prata, uma quantia que um escravo não tinha como pagar. Não tinha como pagar. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos, de tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, na conta que nós fizemos aqui, era correspondente a 800, era centavo, 16 a 18 centavos de dólar. Mais ou menos isso. E essa conta que foi feita desse servo, desse escravo que devia tanto, 4 países, 4 cidades como Judeia, Idumeia, Samaria, Galiléia, Pérea, somando os impostos que os romanos cobravam dessas cidades, chegava a 800 talentos. E o cara devia 10.000 talentos. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Discurso duro, né? Discurso duro.
O que esse escravo pediu ao seu senhor, em grego, é uma palavra desse tamanho, chamada macrotumasson, que quer dizer longanimidade, estender o tempo, ganhar um tempo maior para pagar uma dívida, pagar um tributo, ganhar tempo para pagar uma dívida, especialmente com relação a Deus. No grego, a expressão é essa. Ele pediu ao servo, ao seu senhor, isso. A mesma palavra, essa palavra grande que eu falei para vocês, também se aplica a tardio em irar-se. Essa expressão que é usada nos evangelhos, tardio em irar-se, a raiz dessa palavra é deixar ir longe, dilatar o tempo, ter um adiantamento a respeito da ira. O que era perdão para o servo e o que era perdão para o seu senhor? O servo pedia: seja paciente comigo, adie essa cobrança e lhe pagarei tudo. Me dê um pouco mais de tempo. Acontece que esse servo, esse escravo que tinha essa dívida, não podia pagar. Ele não entendeu a essência do perdão. Porque o Senhor deu a ele, o Senhor dele, lhe concedeu uma coisa além do que ele pedira. Ele pediu um prazo maior para pagar a dívida. E o Senhor deu a ele outra coisa. Além de não estender o tempo, deu uma outra coisa muito maior do que estender o tempo, que foi perdoar. Muito bem, gostei de você responder. Perdoar a dívida. O Senhor perdoou a dívida, não só deu a ele o tempo, mas perdoou a dívida. Essa história teve um final trágico e triste. E nós poderíamos parar por aqui, não é? Mas não acaba aí. E Jesus acrescentou uma coisa que foi uma paulada. Foi uma bicuda, como a gente fala lá em Pernambuco. Um chute na canela, na rótula, que Jesus Cristo disse. Ele falou assim: assim também, da mesma maneira que esse servo que o Senhor usou, a mesma coisa que esse servo pediu ao seu Senhor, a mesma coisa que ele fez com o outro, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Meus irmãos, essa questão do perdão não pode passar batido a nós. Todos nós temos que perdoar alguém. Todos nós. Todos nós. E é um delito legal que é dado aos demônios de carrascos para nos atormentar. A falta de perdão, ela nos afasta totalmente de Deus. Nos faz esquecer ou não entender a graça. E aqui eu quero deixar uma coisa bem discutir bastante com vocês a respeito disso. A imagem que nós temos de Deus é essa, de carrasco, de fazer como esse senhor fez. Deus não é todo misericordioso. Essa imagem projetada por Jesus, ela não é inexata. A graça, o que é que a graça diz sobre isso? Não, não é. O ensinamento de Jesus é muito claro. Deus será um cobrador drástico e duro com aqueles que não perdoarem e não forem perdoados.
Eu não quero assustar você, não quero amedrontar você, longe de mim esteja isso. Eu quero que você tenha a consciência de que precisa pedir perdão e perdoar. Jesus não está se referindo apenas a uma vida futura. Jesus não estaria se referindo, então, pastor, a um castigo com os ímpios. Eu posso aplicar isso na vida dos ímpios. Mas a verdade é que o texto fala dos nossos dias, em que as pessoas não perdoam, não são perdoadas, vivem sofrendo culpa, ressentimento, vivem numa prisão. A graça, ela é muito maior do que aquele clichê que nós usamos. Quando pergunta, aprendi isso na IBD também, né? Vocês também. O que é graça? Graça é um favor imerecido dado a nós, um favor imerecido dado a nós por Deus. Isso é graça. É mais do que isso. Esse tipo de graça é aquilo que o servo pediu, o escravo pediu ao Senhor, uma dilatação do prazo. A graça é maior, apagou a dívida. Apagou a dívida. Zerou a dívida. A graça é muito mais do que isso. A graça ela é incompreendida. O apóstolo Paulo diz que jamais subiu à mente humana, ao raciocínio do homem, jamais o homem ouviu o que Deus tem preparado para nós. Ele, o Deus Altíssimo, que habita numa luz inacessível, tomou a forma de homem. Paulo diz que Jesus é a forma visível do Deus invisível. Assumiu a forma humana, o sangue humano, para as pessoas que crescem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus em forma de homem, crendo, tivesse seus pecados perdoados. Perdoados. Deus não havia necessidade de Deus vir ao mundo, se transformar em homem para nos perdoar, não havia. Não há, aliás. A nossa conta é impagável. Por mais puro que você queira ser, nós somos miseráveis. Atrelada a essa parábola de Jesus, encontramos os interrelacionamentos humanos, não é? O mundo foi feito para o perdão, foi feito para a graça, para o amor em todos os aspectos. Foram criados com a necessidade da graça, amor e aceitação. Quando o apóstolo Paulo faz aquela declaração a respeito do amor, lá ele conclui dizendo que agora restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou. A definição da Bíblia a respeito do pecado é violação das leis de Deus. Quando nós transgredimos essas leis, estamos, num certo sentido, em débito com Ele, com Deus. Meus irmãos, vou parar daqui a pouco, daqui a 3 minutos eu paro para o lanche, mas eu quero deixar uma coisa para vocês. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, vocês sabem disso, a perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós, pastores, ministros, conselheiros, qualquer pessoa que trabalhe com a alma, humanos, psicólogos, qualquer pessoa, sabe que essas questões de débitos morais acham-se presentes na natureza do homem, né? E o ser humano busca formas de expor. Nós buscamos formas de expor nossos erros, de pagar as nossas dívidas, ou de cobrar o que os outros nos devem. Se nós temos raiva de nós mesmos, dizemos, tenho que pagar por tudo isso. Ou então, se sentimos raiva de alguém, nós dizemos, então é ele que tem que pagar. Quando a pessoa sai da prisão, que cumpre pena, nós dizemos que a pessoa a sua conta, a sua dívida com a sociedade. David Bilgan,
diz o seguinte, presta atenção no que ele falou. Quase 75% das pessoas que se encontram internas ou internadas nos hospitais com moléstias físicas sofrem de enfermidades que têm raiz em problemas emocionais. Dizem que esses pacientes com essas doenças estão punindo a si mesmas e que os sintomas físicos e os colapsos podem ser uma involuntária confissão de culpa. Quando eu estive fazendo um estágio, um mini estágio, nessa ONG que eu trabalhava, lá na Juliano Moreira, aqui em Jacarepaguá, eu fiquei assustado, porque daqueles médicos, ele disse que eu fiquei chocado. A maioria dos doentes mentais que estavam lá tinham problemas de relacionamento, problemas familiares, e eram filhos de crentes ou crentes. Isso me chocou. Eu fui para o pátio, fui ver aqueles homens, pareciam zumbis. Disse, meu Deus, como Satanás escraviza essas vidas. Problemas não resolvidos. Problemas emocionais não resolvidos. E eu quero destacar antes do lanche 2 coisas importantes. Primeiro, que é a falta de não compreenderem, não receberem, nem viverem a graça e o perdão incondicional de Deus nos leva a ter problemas emocionais sérios. Não percebermos, não recebermos, não vivermos a graça e o perdão trazem consequências terríveis na vida do crente. A outra coisa é o fato de não dispensarem esse perdão e amor condicional aos outros. Quando eu não perdoo, não receber perdão, muitos de nós, povo de Deus, agem como servo da parábola, como se ele não entendesse a oferta do seu Senhor, suplicando-lhe um adiantamento de tempo de pagar a dívida. O Senhor rasgou a promissória. João diz que ele rasgou a cédula. Sabe o que é a cédula que está lá? Que Jesus rasgou? É aquele hábito do preso, ele ter na porta lá da prisão todo o processo em que ele todo estava envolvido naquele processo. O Evangelho diz que Jesus entrou, rasgou aquele processo contra mim, contra você, rasgou, anulou, tornou sem efeito, deu mais do que uma prorrogação de tempo. E quando nós pecamos, quando nós não perdoamos, nós estamos agredindo a Deus. Porque Ele deu o amor dele a nós, incompreensível. Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, nos deixa sem jeito. Eu vivi muitos anos, membro de igreja. Muitos anos. Meses não, muitos anos, membro de igreja. Tenho 75, nasci no lar evangélico. Então, 75 anos de igreja, conhecendo os bastidores, ali atrás. O que rola ali atrás. Mas eu não entendia a graça. Eu não entendia a graça. Eu entendia o que é ter sido perdoado por Deus, mas eu não entendia a graça. Eu não entendia Ele anular minha dívida. Não era me dar um prazo, prorrogar o prazo, era anular minha dívida. Eu não entendia isso. A graça não é só um favor imerecido. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Deus nos perdoou. Jesus Cristo, quando estava sendo julgado, Ele foi cuspido, escarrado. Sabe o que é escarrado? Ele estava manietado, as mãos para trás. Vou falar para chocar mesmo. Catarro, pegava no rosto de Cristo, ele não podia limpar. Não podia limpar. Já tinha recebido o soco de um soldado, porque segundo o soldado ele respondeu mal ao sacerdote, que quebrou o nariz, inchou.
A Igreja Católica colocou no crucifixo aquele panozinho lá, aquele paninho lá. Mas ele foi crucificado nu. As mulheres ficaram distantes por causa da vergonha. Para negar que ele é filho de Deus. Para negar que ele é Deus. Ele não negou. E ao afirmar isso, quando eu creio nisso, eu não ganho só uma prorrogação de tempo, eu ganho perdão da minha dívida. E Paulo fica muito assustado, porque Paulo só fala para crente, né? Ele diz, mas porque estamos debaixo da graça, devemos continuar no pecado? Ele fala, de jeito nenhum, esquece isso, não tem como. E Nicodemos também não entendeu, quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Ele disse, hein? Como é que é? Como é que é isso? Disse, ó, Nicodemos, estou falando de coisas materiais, você não entende. Se eu falar coisas espirituais, você não vai entender mesmo. Você que é doutor ali, não, tu não vai entender mesmo. Olha só, você sabe de onde vem o vento? Para onde ele vai? Você vê o vento? Não vê, você sente. Não sabe para onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. Assim, dessa maneira incompreensível, dessa maneira que não se entende, embora sinta, é o Espírito de Deus. São as coisas espirituais. A chamada comunidade evangélica, as pessoas entram nos templos feridas e saem feridas. Lembra da mulher que estava 18 anos encurvada? 18 anos lá, filha de Abraão, ali, ó, cumprindo o judaísmo. E os sacerdotes, o povo não sabia, não percebia que ela estava com um demônio de enfermidade. Eu vi um pregador muito da Assembleia de Deus. Ele disse que as pessoas entram nos templos para procurar alimento e recebem lanche. Mata a fome ali só naquele momento. Pois, volta tudo. Porque nós não entendemos a graça. Nós não fomos treinados para entender a graça. Eu me sinto responsável por isso. Por não ensinar, ou não ensinar como devia ensinar sobre a graça. Quando eu me rendi a Cristo, 12 anos de idade, ninguém foi lá me discipular. Não. Eu fui indo. Meu esforço, eu fui indo. Quantas pessoas sentam ao nosso lado? Aqui, eu fui orar com pessoas aqui. Disse, não quero que o irmão ore comigo. Irmão, eu só orar com você. Não quero que o irmão ore comigo. Quantas pessoas sentam do seu lado e você nem? Quantas pessoas nas células, nos ministérios, querem abrir, querem falar? Você percebe que a pessoa está com um problema. Você não chama a pessoa para conversar. Vamos orar, vamos falar aqui. O que é que está acontecendo? Qual o seu problema? Você entendeu a mensagem? Quantas vezes? Perdão, meus irmãos. Vou parar para o lanche. O perdão, meus irmãos, é necessário ao crente, ao servo de Deus, ao servo genuíno. Ele sente necessidade de pedir perdão e de perdoar. Perdoar não é desculpar. Perdoar também não é esquecer. Não vem com essa, não. Perdoar não é esquecer, tá? Perdoar não é esquecer. Muito pelo contrário. Perdoar é lembrar. O pessoal da minha classe, na IBD, eu falo para eles que eu tenho duas cicatrizes no braço, na mão e aqui no braço. Eu lembro de cada cicatriz, eu lembro o que aconteceu, perfeitamente. Mas eu não sinto.
quando eu perdoo, eu lembro, mas não queima, entendeu? Não queima, não queima. Eu confio, eu vejo você, convivo com você. Eu perdoei, mas, sabe, é ele lá e eu cá. Não existe isso. Não existe isso. Perdão, você lembra, mas está zerado. O grande problema daquele servo é que ele não entendeu a graça. Nós não somos seres humanos daqui da terra, nós não somos pertencentes a essa terra. Porque Jesus não é daqui, nós não somos daqui. Todo o sofrimento é no corpo, ali na alma, é no corpo. Nós somos seres de outro estágio. Nós não pertencemos. Paulo diz que se nossa vida fosse restrita a esse planeta, nós seríamos os mais miseráveis dos seres humanos. Como eu falei que estou indo para o lanche, vou mesmo. E você? Sente necessidade de perdoar quem? Pedir perdão a quem? Você acha que tem que pedir perdão a ninguém? A nada? Você já fez aquele teste que os psicólogos ensinam no espelho? Você falar com você mesmo no espelho. Ali a gente diz cada coisa, não admite que ninguém diga. Mas o nosso reflexo fala conosco. Você tem que perdoar quem? Você se sente perdoado? Que é o caso daquele moço lá. Você se sente perdoado? Quando você peca, você se sente perdoado por Deus? Ou você está naquela daqueles irmãos que falam, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu dá vontade de pular no pescoço do irmão, fala isso. Algumas vezes eu quero sair daqui e a mozinha fala, fica aí, me segura para eu não sair, porque não dá para aguentar isso. O crente não tem multidão de pecados. Não é por o crente pecar, ele peca por bobeira. Porque é uma nova criatura. Se ele entendeu a graça, ele é uma nova criatura. E o evangelho ele é totalmente individual. O evangelho é para Onésimo, é para cada um de vocês. Foi assim que Cristo ensinou. O evangelho não tem um padrão. Quando a mulher não atiraram as pedras nela, o que é que ele falou para Jesus falou para ela? Vá e não peque mais. Ele não disse, vai lá, pega uma ovelha, leva para o templo. Não falou isso. Vai, tenha consciência. Homologue. Não peque mais. Pastor, mas acontece que a gente peca até por pensamento. Você entendeu bem o que quis falar com isso? Sobre isso? Ele disse que, usando a figura da mulher, né? Ele disse, se eu olhar para a mulher se eu olhar para a mulher e desejar, já cometi adultério. Ele não disse que se olhar e desejar. O que aconteceu com Eva? Que a serpente explicou para ela que ela ia ser eterna. O homem falou para você não comer. Sabe por que ele falou para você não comer da árvore? Porque você vai ser igual a ele. Então ele não quer que você seja igual a ele. Outra coisa, tu não vai morrer, não. Aí diz o texto que Eva viu a árvore. Ela viu a árvore, tadinha. Ela passava ali todo dia, não viu aquela árvore? Viu a árvore, viu que o fruto era bom. Viu que era agradável. Viu que era desejável. Aí comeu. Ou seja, o que é o pecado? O pecado ele é o ato, é aquilo que eu faço. Fiz. Agora, o que me levou a tirar isso daqui para ler
é que é o X do problema. O pecado está consumado, está feito. Jesus morreu para que, por meio dele, com o conhecimento que ele me dá e do meu interior, eu não faça. Porque está feito. Diz que leite derramado, não se chora leite derramado. Feito. Jesus morreu para que eu tivesse condições, aprendesse com ele, conhecendo a mim, a não fazer. Aí ele dá o exemplo da mulher. Nós vamos para o lanche. Na volta, nós vamos... Essa matéria aqui, essa aula toda, ela que eu pulei muita coisa, vai entrar em PDF, né, Jonas? Essa aqui não. Essa aqui estava guardada aqui no bolso, eu não passei para tu não. Aqui eu não. Vai estar em PDF na próxima semana para vocês. Então está tudo detalhado aqui, várias coisas sobre perdão. Na volta do lanche, nós vamos abrir para perguntas e alguns esclarecimentos. Tá bom? Vamos lanchar?